E a Bíblia diz que ele vai até Jope, ele vai no porto, ele vê um navio, ele pega uma quantia de dinheiro, ele paga a sua passagem para fugir da face do Senhor. Mas eu vou lhe dizer, meus irmãos, que da face do Senhor não tem para onde nós fugirmos. Se nós entrarmos dentro da caverna, ali o Senhor está. Se nós entrarmos e prepararmos para vivermos no mais profundo oceano, ali o Senhor está. Se nós querermos, meus irmãos, cavar algum buraco e se esconder, morar numa rocha, ali o Senhor está. Porque não adianta o homem querer fugir da presença do Senhor. Sabe por que Deus quer que nós pregamos esta mensagem hoje? É porque tem pessoas aqui que o Senhor tem obras na sua vida e não são obras pequenas. Porque Deus nunca escolhe alguém para fazer obras pequenas. Desde quando Deus escolhe alguém para fazer obras pequenas? Deus escolhe sempre os seus filhos capacitados. Ou se não tiver capacitado, é Ele que capacita. Mas de um jeito ou de outro, Ele escolhe aquele que Ele quer capacitar, aquele que Ele quer usar, aquele a quem Ele quer enviar, aquele a quem Ele quer fazer uma obra, para que toda a terra saiba que ainda existe unção de Deus na terra. E Jonas sai, vai, entra no navio, e você viu aqui, ele vai para o porão com a sua roupa, entra lá no porão, fica lá dentro. Enquanto isso o navio segue em viagem. Deus lá do céu está vendo tudo. Deus lá do céu contemplando tudo. Deus lá do céu vendo tudo. Por quê? Fugir da presença de Deus não tem como fugir. E Jonas, de repente, estava lá, completamente desapercebido. E Deus, Ele envia a primeira consequência. Qual é? O vento, a tempestade. Às vezes a tempestade, ela vem na nossa vida por eu estar fora do centro da vontade de Deus. Todos os dias, quando levantamos pela manhã, preparamos para fazer o nosso jejum, ou quando não está em jejum, prepara a máquina de café para fazer aquele cafezão, quebra jejum e começa, meus irmãos, está lá preparando. Aí você tanto faz em jejum ou sem jejum. Nós, como seres criados por Deus, racionais, que fomos criados esse raciocínio para pensar, temos o dever de dizer assim: Senhor, que neste dia novo, ou que neste novo dia, eu venha andar no centro da sua vontade. Que nesse novo dia, Senhor, eu venha andar no centro da sua vontade. A primeira consequência é a tempestade. Quantas pessoas sofrendo tempestade, e o vento é forte, vem de um lado, vem de outro, vem da onde não esperamos, vem da onde nós não imaginamos, vem da onde nós não queremos, acontece de diversidade de formas, vem da onde nós olhamos e dizemos assim: mas daí vem a tempestade, é daí que vem a situação, é daí que vem essa circunstância. Devemos perguntar para Deus qual é o centro da sua vontade. Porque a Bíblia diz em Filipenses, meus irmãos, no capítulo 2, que quando Paulo ele diz assim: olha, porque é Deus que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus tem coisa ruim para a gente? Deus tem algo ruim para nós? Deus quer que os seus filhos, Deus quer que os seus servos diz assim: hoje o dia para mim não foi bom, não. Deus quer que nós dissemos assim: hoje o dia foi ruim, hoje o dia foi de muito estressante. Não. Deus só tem boas coisas para nos dar. A primeira consequência é a tempestade. Se você
ou se eu, ou se nós estamos em tempestade, hoje nós vamos perguntar para o Senhor: Senhor, qual é o centro da sua vontade na minha vida? Para que essa tempestade venha passar. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus estava, não saindo fora do texto, mas indo para um fato que aconteceu. Jesus, meus irmãos, fez a multiplicação. E Jesus falou assim: olha, meus queridos, olha, Jesus provando os discípulos. Jesus disse assim: meus queridos, eu vou subir na montanha e eu vou orar. E vocês fiquem aqui, se quiserem vocês podem atravessar. O que eles fizeram? Acharam que eram capazes de estar sem Jesus no barco. Entraram no barco e ó, foram atravessar. E Jesus subiu na montanha. Lá em cima, Jesus na montanha. Jesus começa a orar. E o Senhor desperta. Ele se desperta quando ele olha do mar. Ele vê os seus discípulos em apuro, vê o vento forte, vê o mar quase balançando. E de repente, meus irmãos, Jesus, ele olha para eles. Eu imagino Jesus olhando para eles e observando eles fora da vontade. Qual era a vontade do Senhor? Que eles estivessem ao pé de Jesus. Glória a Deus. Mesmo que Jesus gostasse de orar só, mesmo que Jesus só tinha 3, que eram aqueles que eram mais particulares dele, mais íntimos dele, que era Pedro, Tiago e João, mas que os outros ficassem a um largo, a um tiro de distância, de pedra, como media-se na época, mas que ficasse próximo a ele, dizendo assim: Senhor, o Senhor vai orar? Eu vou também. Aleluia, Deus. O Senhor vai clamar hoje? Eu vou clamar também. Aleluia. O Senhor vai buscar ao Senhor, ao Pai, ao vosso Pai do céu. Eu também vou também. Não vamos atravessar o mar. Nós não queremos atravessar o mar sozinho. Porque nós sabemos, se nós formos sozinhos, o Senhor não vai estar no marco. E aí nós vamos afundar, porque quem sabe que não vai haver tempestade? Deus provou eles, irmão. Jesus provou eles. Mas o que aconteceu? Veio a tempestade por estar fora do centro da vontade do Senhor. Mas o Senhor Jesus foi lá, andou por cima das águas, provou para Pedro a sua glória, acalmou-se a tempestade e tudo se tornou bonança. Mas e Jonas, pastor? Jonas passou pela sua primeira consequência, a tempestade. E o vento veio forte e balançava. Quando nós vimos a segunda consequência na vida de Jonas, a segunda consequência exatamente foi um grande prejuízo. Por quê? Porque a Bíblia diz, no versículo 5, que lançavam no mar as suas fazendas. Você acha que Jonas foi sem dinheiro para... Porque é o seguinte, se ele tentava fugir da presença de Deus, ele estava se autoconfiando em si mesmo. Então ele queria fazer o quê? Bom, eu vou para lá, porque eu indo para lá eu tenho que ir preparado, então eu vou me preparar. Vou levar muito alimento, vou levar muitas coisas para me preparar, porque eu estou indo fora. Ele sabia, ele era consciente daquilo que ele estava fazendo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele foi, a segunda consequência veio, meus irmãos, a falta de alimento, veio a miséria, veio o devorador, veio, meus irmãos, aquela situação minguada, e ele se tornou em nada. E isso tudo, ele lá no porão. A segunda consequência, quando nós saímos da vontade de Deus, as portas se fecham, o trabalho se termina, o salário não dá para ficar, não dá para terminar o que tem que fazer, porque saímos fora da vontade do Senhor. Mas pastor, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Claro, por isso que você crê nessa palavra. Aleluia, Deus. E a terceira consequência na vida de Jonas, quando ele sai fora, meus irmãos, da vontade de Deus, no capítulo 5 ainda, no capítulo 5 ainda, foi quando ele desceu aos lugares do porão. Quando ele desce, meus irmãos, aos lugares do porão, significa que ele foi
nós saímos fora do centro da vontade de Deus, pastor, me diz por favor qual é a vontade de Deus na minha vida para que isso aconteça em mim. Eu vou te falar. Quando nós saímos fora da vontade de Deus, eu não vou dizer que eu nunca passei por isso, que eu já passei. E já passei por várias vezes, meus irmãos, por querer seguir às vezes rumos nossos mesmos. E nós saímos fora. Aí vem a tempestade, vem os porquês, vem as dúvidas, vem as incertezas. Será que Deus existe ou não? Será que Ele fala ou não? Liga para todos os profetas que conhecem, nenhum dá uma palavra que Deus é contigo pelo menos. E assim é a verdade. Por quê? Porque na verdade, quando estamos, meus irmãos, exatamente fora daquilo que Deus não quer que eu venha fazer, ou que Deus quer que eu venha fazer, Deus permite tudo isso. Pastor, isso não é o meu problema. Mas talvez o seu problema é financeiro. Talvez o seu problema não é financeiro, é espiritual. Percebe-se que abrange todos os ângulos da vida. Todo. Quando vem, meus irmãos, desse lado espiritual, ele está no porão isolado. Que se dizemos que a medicina diz a depressão que leva a pessoa a ficar totalmente desesperada. Sair fora da vontade de Deus, nunca. Jonas saiu fora da vontade de Deus porque era consciente, ele pagou a sua passagem, porque ele queria sair fora. Ele queria ficar fora da vontade do Senhor. A quarta consequência, prepara para você dar muito glória a Deus hoje aqui. Ele se deitou. Por que deitou? Tempestade. Perdeu tudo que tinha. Já não sente mais a presença de Deus. Aí é deitar. Aí é deitar. Aí é deitar e esperar o que vai acontecer, porque não tem mais jeito. Eu tenho certeza, meus irmãos, que o nosso Senhor, Deus do céu, estava contemplando a vida de Jonas. Mas esperava uma atitude de Jonas para que Deus viesse abençoar. E a quinta, pastor? Qual era a quinta consequência? Ele dormia um sono profundo. Aí já é o resumo de tudo. Realmente, Deus não existe. Aí entra aquela frieza espiritual dentro de nós. Mas quando o homem reconhece, quando nós reconhecemos, mas pastor, a vontade de Deus é que eu esteja na presença dele. Sim, eu estou na presença de Deus. Nós podemos estar na presença de Deus aonde nós vamos, porque aonde Deus vai, aonde eu vou, aonde você vai, onde nós vamos, o Senhor está ali também. Em todos os lugares o Senhor está. A Bíblia diz que os marinheiros, meus irmãos, lançaram sorte entre si. E quando saiu, meus irmãos, a sorte foi na vida de Jonas. E disse, eles queriam descobrir quem era o seu Deus, quem era aquele que fazia isso. Um deles que ouviu dizer o Deus dos judeus, porque a aparência de judeus se conhece de longe, dizia assim, não, esse homem, ele é de Judá, ele é de lá. É ele que, o Deus dele eu conheço mais ou menos, já ouvi falar, então é o seu problema. Então vamos fazer o seguinte, Jonas se levanta assim e fala assim, peraí gente, peraí. Faz o seguinte, vamos parar com esse negócio aqui, vamos parar com esse negócio, que eu já sei o que está acontecendo na minha vida. Me jogue no mar, lança-me no mar e vocês vão ver que esse negócio vai acabar. Então Jonas, ele arriscou a sua própria vida. O que Deus, meus irmãos, ele não se importa, é às vezes que nós ficamos, meus irmãos, fora talvez da vontade dele por uma coisa ou por outra coisa, porque ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que nós somos matéria. Ele sabe, meus irmãos, que nós não temos aquela força como o seu filho teve. Até mesmo ele, meus irmãos, dizia e orava em São João 17 para que Deus não tirássemos do mundo, mas para que Deus livrássemos do mal. Ele sabe das consequências que o homem passa. Ele sentiu, meus irmãos, no seu próprio corpo as dores que eram o trabalho. Ele sentiu no seu próprio corpo o que era andar. Ele sentiu no seu próprio corpo o que era sentir, meus irmãos, uma tristeza, uma angústia,
vontade, e Ele sabe que está fora da minha vontade, mas eu vou apertar um pouquinho mais, porque Ele vai se chegar, e quando Ele se chegar, eu vou encher Ele, e quando eu encher Ele, eu vou capacitá-lo para a obra que eu tenho a fazer. Nós declamamos Narabasturianda Labaias, aleluia. É assim que Deus faz, é assim que Deus realiza. O trabalhar de Deus é tremendo. E Jonas se levanta e diz: olha, sou eu o problema. Deus, então meus irmãos, vê tudo e olha para Jonas e diz: lá, tá vendo? Eu sabia que você ia reconhecer, menino. Eu sabia que você ia reconhecer que você estava fora da minha vontade. Eu sabia. Deus já dá ordem para um grande peixe. Segundo alguns historiadores, é um grande peixe, é uma baleia. Segundo, não se afirma, possivelmente, devido, meus irmãos, ser um mamífero que é um mamífero que foi criado na terra, mas não se adaptou na terra, foi para o mar, e lá no mar se adaptou. Portanto, que a baleia pode viver na água, como fora da água, só que só vive dentro da água. Então para ela respirar, ela vive na superfície, ela solta todo o seu ar, puxa o ar e desce na água, porque ela gosta da água. E assim, segundo os historiadores, foi a baleia, mas tudo indica que possivelmente pode ser. Não é certeza, porque a Bíblia não relata exatamente, mas sim diz um grande peixe. Amém? E lá dentro, meus irmãos, lá estava Jonas. De repente pega Jonas e joga no mar. Quando lançou Jonas no mar, Jonas caiu. O peixe foi e engoliu ele. A Bíblia diz que ele ficou, meus irmãos, entre as entranhas do peixe. Sabe o que quer dizer? Ficou lá dentro, escuro. Saiu fora da vontade de Deus, ficou lá dentro escuro, na escuridão. Ficou lá dentro, meus irmãos, respirando o ar que o animal respirava, comendo algas marinhas, que era o que se alimentava. Imagine quando nós saímos fora da presença de Deus, nós comemos, como diz no mundo, o pão que o diabo amassa. Quando saímos fora dos planos de Deus, Satanás, ele faz até do crente, de quem for, como ele quer fazer, porque sai fora dos planos de Deus. E lá dentro, meus irmãos, sem nada, de repente, ele ora ao Senhor, ele clama a Deus das entranhas do peixe. Aleluia. Ele clama a Deus do ventre e diz: do ventre do inferno gritei. Sabe o que é isso? Do ventre do inferno eu gritei. Capítulo 3, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2 quer dizer: do ventre do inferno eu gritei. Quer dizer, ele estava como se estivesse no inferno, na agonia, até que ele se humilhou, até que a sua angústia chegou ao céu, o seu clamor chegou diante de Deus e disse: Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Sabe o que aconteceu? Exatamente, Deus dá ordem ao peixe: vai lá, vai no mar e lança esse homenzinho. Quando Jonas sai das entranhas do peixe, daquele grande peixe, ele sai daquelas entranhas do grande peixe, e ele entra, meus irmãos, no mar, na praia. Você acha que ele saiu cheiroso, perfume azarrou? Você acha que ele saiu cheirando os perfumes mais perfumados? Não. Eu morei 1 ano na África, irmãos, eu e minha esposa, e todo dia era peixe, 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 peixe. Era peixe sopado, peixe assado, peixe frito, só peixe. Ainda bem que tinha peixe ainda, né? E todo dia eu tinha que limpar peixe. E todo dia eu lembrava de Jonas. Porque a minha esposa não gosta de limpar peixe. Concordo com ela, né, irmãos? Porque o cheiro é mau. Você imagina como Jonas saiu? A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor Jesus tem um cheiro suave. O lírio dos vales.
Ele perfuma tudo na nossa vida. Quando saímos fora da vontade do Senhor na nossa vida, imagina como o crente fica, no sentido espiritual.